Estão todos vendo? Então, vocês param de preguiça, começam a responder, hein? Sim. Muito obrigada. Boa noite a todos agora, oficialmente. Bem-vindos à nossa aula semanal de redes de computadores 1. Hoje é que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 21 de junho. E nós vamos continuar com um assunto que temos visto há 2 semanas já, né? Vamos para a terceira, porque esse assunto rende mesmo. Nós estamos falando sobre endereçamento IP, mais especificamente, endereçamento IPv4, tá? Depois a gente ainda vai dar uma olhadinha em endereçamento no IPv6. Na última aula, a gente viu, né, um pouquinho a respeito, falamos de NAT, vimos aqui a questão da máscara, né, como dado um IP ou uma faixa ali genérica, né, e a máscara que acompanha, como que a gente identificação é ótimo, né, identifica o IP de identificação da rede, identifica o IP de broadcast daquela rede, identifica o primeiro IP útil, o último IP útil daquela rede e tudo mais. Fizemos aqui, cadê? Um exercíciozinho aqui para começar a aplicar isso na prática, né? Devido a essa questão, então, do IP de identificação da rede, do IP de broadcast, nós vimos que em qualquer rede, independente do tamanho dela, se é uma rede de 256 IPs, se é uma rede de mais de 65 mil IPs, toda rede, ela reserva o primeiro e o último IP dela, né? Então, o primeiro IP da rede é usado para identificação da rede, o último IP como endereço de broadcast, que nós já vimos também, né? O que é um broadcast mesmo? Até beber água. Comunicação com todos os hosts, né? Isso, é um IP especial que a gente usa quando a gente quer fazer uma comunicação que chegue a todos os equipamentos, né, ou todos os IPs daquela rede, é de uma rede específica, tá? Falamos sobre NAT, né, que é o Network Address Translation, que é uma técnica utilizada para que a gente consiga aí multiplicar os endereços IPs na versão 4 do protocolo, né? Porque uma regra que também vimos lá atrás foi que em uma mesma rede nós não podemos ter 2 IPs iguais. Então, se eu segmentarizo, né, as redes, e aí foram criadas aquelas faixas de redes locais, né? Cadê elas? Elas estão nos outros slides, né? A gente viu que tem 3 classes de IPs, né, 3 faixas de IPs dentro de cada uma das classes, classe A, B e C, que foram reservadas para redes locais, para redes internas. Então, esses IPs são IPs que não circulam na internet, só circulam numa rede privada. Então, se eu tenho uma rede privada num determinado local e outra rede privada em outro local, os pacotes com essa numeração de IP de rede interna, eles não se encontram, porque eles não saem para a internet, não navegam na internet. E assim a gente consegue, então, ter essa multiplicação de IPs, né? Eu consigo, em várias redes locais, ter IPs repetidos, desde que não seja dentro da mesma rede. Em uma determinada rede eu tenho alguns IPs, eu consigo ter esses mesmos IPs em outra rede local. Foi uma das estratégias aí de sobrevida para o IPv4. O NAT também foi uma estratégia de sobrevida, né? Porque a partir do momento que eu criei IPs, faixas de IPs que não trafegam, que não circulam na internet, se eu tenho equipamentos que recebem essa numeração de IP, eu tenho que fazer com que esses pacotes, né? Como é que eu vou querer que uma rede local, que uma rede interna, não acesse nada na internet, né? Não é possível isso. Então, o que foi feito? Foi desenvolvida essa tecnologia, né? Esse serviço chamado NAT,
em que, quando a gente tem uma rede interna, então, vou passar para os meus desenhos, né, gente? Eu sei que vocês gostam. Eu tenho uma rede interna aqui, tenho vários equipamentos, né? E eles precisam acessar um determinado... Nossa Senhora, hoje eu vou estar ótima para desenhar, vocês me perdoem. Eles precisam acessar algum equipamento em específico, né? Esse equipamento aqui, esse computador, precisa acessar esse servidor que está em algum local na internet. Se ele tem uma numeração de rede local, 192, 168, alguma coisa, né? E os pacotes originários dele não saem para a internet com essa numeração de IP de origem, como é que ele vai acessar, então, esse equipamento? Através dessa estratégia, né? Aqui na borda da rede, num ponto de ligação da rede interna com a rede externa, que no caso aqui é a internet, a gente coloca um equipamento que faz o NAT. Então, ele vai traduzir esse IP aqui para um IP válido, por exemplo, 200, 147, alguma coisa aqui, né? Então, esse equipamento aqui, a hora que ele recebe esse pacote vindo deste equipamento da rede interna, que tem um IP de origem 19268, esse pacote chega nesse equipamento e é feita essa tradução de endereço nele. Então, aí, o endereço de origem deixa de ser 19268 e passa a ser esse 200, 147, alguma coisa, por exemplo. Ele acessa o servidor e, quando esse servidor retornar, né, der uma resposta, essa resposta vai passar por esse mesmo equipamento aqui, ele guarda uma tabela em que ele faz essa identificação, né, que esse endereço de IP estava acessando esse endereço e tal, e aí ele faz o trabalho inverso, né, tira o IP de internet e coloca o IP de rede local nesse pacote para que ele consiga chegar até esse equipamento, tá? Então, o NAT foi essencial também para trabalhar junto com essas faixas reservadas de redes locais, né, de redes privadas, para que a gente conseguisse estar utilizando até hoje o IPv4, tá? Vamos ver o que mais. Eu ainda não coloquei esses exercícios lá, tá? Essa semana foi bastante carregada, por sinal, cada uma tem piorado em relação à outra, mas eu prometo que eu vou colocar nesta. Prometo. Tá? Porque daí com esses exercícios vocês conseguem fixar um pouco mais isso, né? Diga, alguém abriu o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Não, eu só ia fazer uma colocação, professora. Pode falar. Por aqui também tem uma pior que a outra. Imagina. E a tendência é piorar, não se iludam, né? Faz parte da vida. Realmente é isso mesmo que eu tenho Foi visto. animador, não foi? Não, foi animador porque é a realidade, né? A vida bate duro, né? E você tem que aguentar. Eu tenho. É o Lauro que está falando? É o Lauro. Eu sou. Não, é que eu estou aprendendo a reconhecer pela voz vocês, eu não vejo a tela, né, do Teams. Eu tenho uma teoria, sabe, Lauro, que é assim, a vida da gente é como se a gente fosse um equilibrista de pratos, sabe aqueles equilibristas de circo que fica com aquela hastezinha equilibrando os pratos ali, rodando para eles não caírem? E a gente tem uma coleção de pratos assim na frente rodando, e a gente fica correndo para lá e para cá para não deixar eles caírem, entendeu? Então a gente olha aquele que está assim, quase parando, que está mais próximo de cair, vai lá e roda ele mais um pouquinho, aí identifica o outro, a gente fica correndo esse tempo inteiro. A gente nunca consegue estar com todos eles equilibrados, entendeu? Um deles está sempre prestes a cair e é aquele que a gente vai dar mais atenção naquele momento. É assim que funciona. Eu concordo, eu até colocaria algo a mais. E aí, às vezes, a gente tem que escolher quais pratos vão cair. Exatamente. Às vezes alguns vão cair, a gente tem que assumir que vai mesmo. Ai, Eu vou deixar mas vale a pena, gente, mas a vida é legal. Calma lá, a gente só tá um pouco cansado. Ai, mas tá tudo bem. Ai, contacte-me depois para mais dicas motivacionais. Mas vamos lá.
Falamos então de duas estratégias, né, que caminham juntas para a sobrevida do IPv4. Uma delas foi a reserva daquelas faixas de IPs dentro das 3 classes, né? Caminhando com elas, então, a gente teve o NAT. E nós temos uma terceira estratégia, né? Uma terceira ferramenta que foi também desenvolvida para que a gente conseguisse ainda o melhor aproveitamento dos IPs, né, no IPv4 e conseguisse dar uma sobrevida também maior ainda, tá? Porque a gente viu que lá no início, né, dos tempos, a gente tinha a divisão dessa classe toda, né, de mais de 4 bilhões de IPs. Eu tenho uma mosquinha chata aqui, como é que você entrou aqui? A gente fazia divisão em classes. Vimos que não era a melhor forma de se distribuir, né, de se fazer a administração desses IPs. Criaram-se as máscaras, né, que foi outra ferramenta também, tinha esquecido delas, né, máscara, reserva de classe, de faixa de IPs nas classes para redes privadas, junto com o NAT, e agora a gente vai falar do CIDR. Então, tivemos as classes, que era o que designava a separação do IP, né, parte de identificação da rede, parte de identificação do host. Depois, com o desenvolvimento das máscaras de rede, aí quem passou a designar essa divisão foi a máscara e não mais a classe. Aí a gente conseguiu ter um aproveitamento maior. E depois foi desenvolvida a técnica de Classless Interdomain Routing, que é a ideia da abolição completa das classes, porque a gente viu até agora as máscaras como uma determinação do comportamento do IP, mas ainda relacionado com a classe, né? Aqui. Nós vimos, por exemplo, que nós podemos ter um IP 17, ai, gente, sou péssima para criar, 132.593. Eu posso ter um IP desse, que, nossa, esse 7 está lindo, maravilhoso. Será que eu tenho como apagar ele? Não, cadê? Tem que ter uma borracha aqui, não tem não? Tem, olha só. Esse 7 está muito feio, vou escrever ele de novo. Podia aumentar a borracha? Podia, mas não quero. Pronto. Agora eu não consigo voltar pra... Vamos lá. Cadê a pontinha de você? Então tem que desmarcar a borracha? Então, não sei desmarcar. Ai, nossa senhora, agora que eu vi que ela tá marcada, desmarcada. Muito bem, muito obrigada, Torres. Pronto, esse 7 tá mais apresentável, né? Então, a gente, lá no início dos tempos, né, se eu fosse olhar primeiramente para esse IP, um IP em que o primeiro byte é 17, eu diria que ele é um IP de classe A. Se ele é um IP de classe A, o primeiro byte é rede e os 3 últimos bytes são de identificação dos hosts, do host dentro da rede, né? Mas daí a gente viu que não é mais assim que a gente faz, então a gente não usa mais a classe. Agora, quando eu dou um determinado IP, eu preciso também dar uma máscara para ele, né? Então, agora essa dupla é inseparável para cada IP, ele sozinho não quer dizer nada. Eu tenho a dupla IP máscara. Todo IP precisa vir acompanhado de uma máscara. Então, eu posso, por exemplo, dizer que esse IP tem uma máscara 255.00 ou /16, né? Então, posso colocar aqui do lado um /16, e isso já quer dizer a máscara. Um /16 quer dizer o quê? Que os 2 primeiros bytes desse IP são de identificação da rede, e os 2 últimos, identificação do host dentro da rede. Muito bem. Então, esta máscara está me dizendo que este IP tem um comportamento de um IP de classe B. Né? Então, nós temos as máscaras correspondentes. Nós temos a máscara 255.000 ou /8, que dá ao IP um comportamento de IP de classe A. A máscara 255.255.00, que é um /16,
que dá para o IP um comportamento de classe B. E temos a máscara 255, 255, 255, 0, que é uma máscara barra... Oxe, Maria. 2550, que é uma máscara barra 24, e que nos diz que um IP que esteja acompanhado por esta máscara tem um comportamento do IP de classe C, tá? Lembrando que esta máscara, o que importa para a gente, né, é o correspondente dela em binário, para a gente entender o que ela significa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai caber tudo aqui. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai supor, né? Faz de conta que tem 8 zeros lá no final. Então, esta máscara aqui, o barra 8, quer dizer que 8 bits da máscara estão marcados como 1. Bit marcado como 1 é bit de rede, bit marcado como 0 é bit de identificação de host, tá? Então, uma máscara barra 16 quer dizer que ela tem 16 bits marcados como 1. Uma máscara barra 24 quer dizer que ela tem 24 bits marcados como 1, ou os 3 primeiros bytes, né? No caso da classe C, ou os 2 primeiros bytes nesse aqui de comportamento de classe B. Então, até agora, a gente viu as máscaras cheias, né? Ou o byte inteiro está marcado como 1, né? Todos os 8 bits do byte estão setados como 1, e, consequentemente, todo aquele byte é reservado para endereçamento de rede, ou todo byte está setado como 0, os 8 bits estão marcados como 0, e, consequentemente, aquele byte inteiro é reservado para identificação do host, tá? Mas a gente vai ver que não é assim. Então, isto aqui seria uma ideia de máscara ligada à classe, tá? Mas nós temos esta outra concepção aqui, que é a da classless, quer dizer, é um roteamento entre domínios sem classe. Então, aqui a gente tira a necessidade de ou todo byte estar marcado como 0, ou todo byte, né, o byte inteiro estar marcado como 1, e a gente passa a trabalhar com bytes quebrados. Né? Uma parte do byte vai estar reservado para a rede, e outra parte do byte vai estar reservado para a identificação do host dentro das redes. E aí a gente consegue um aproveitamento melhor ainda dos IPs, porque pensem aqui comigo. Se eu uso uma máscara barra 24, eu consigo redes com 256 IPs em cada rede e, vamos escrever aqui, uma rede barra 24, ela nos dá 256 IPs diferentes, reservo 2 IPs, né, o primeiro IP da rede, o último IP da rede, então ela nos disponibiliza uma rede que dá no máximo para configurar 254 hosts, tá? Entre hosts aqui a gente pode ter computadores, impressoras, access points, o que precisar estar nessa rede, tá? Para algumas situações vai ser suficiente, para outras vai ser pouco, tá? Em compensação, se eu trabalho com uma rede barra 16, ela nos dá mais de 65 mil IPs, 65.536, né, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, eu pulo de 254 hosts para mais de 65 mil, né? É necessário ter um meio termo nessa história, né? Porque às vezes 254 pode ser pouco, mas 65 mil é muita coisa. Então, não precisa às vezes trabalhar com tudo isso, né? Para redes locais, e vamos fazer um parênteses aqui, tá? Eu fiz o símbolo de aspas, mas é um parênteses mesmo. A gente precisa ter na cabeça o seguinte: essas técnicas aqui, principalmente essa, né, da classless, a gente usa muito quando a gente trabalha com faixas de IPs válidas para a internet, tá? Porque é aí que a gente tem restrição, é aí que a gente tem um esgotamento de IPs. Se eu vou configurar redes locais, eu posso trabalhar da forma como eu quiser,
com aquelas 3 faixas reservadas, né? A rede 10, a 172.16, a 172.31 e a 192.68. Então, a gente tem uma maleabilidade, eu consigo montar a rede do jeito que eu quiser, eu não fico muito restrito, né? Muito restrita. Mas, quando a gente fala de IPs válidos para a internet, aí sim a gente tem uma restrição muito grande, né? A gente não tem hoje em dia a gente não tem, tá tudo esgotado mesmo, né? O pessoal tá se virando nos 30 aí para conseguir fazer alguma coisa. Então, antigamente, o que a gente tinha? Uma empresa precisava de um link, né? E quando ela alugava um link de internet junto com a operadora de telecomunicações, ela recebia uma faixa de IPs. Lá nos áureos tempos, a gente recebia uma classe C inteira, de IPs válidos de internet, 256 IPs diferentes, né? Uma rede barra 24 inteirinha de IPs válidos de internet, né? E não faz tanto tempo assim. No centro universitário onde eu trabalhava anteriormente, nós tínhamos, primeiramente, duas redes barra 24, depois a gente não usava, né? Todos, foi feito aquele recall lá que eu falei para vocês, a gente devolveu, aí já se trabalhava com esse esquema, né, de classless, que a gente fez, a gente precisava de 2 redes diferentes, porque a gente tinha 2 necessidades diferentes lá, tá? Então, a gente passou a trabalhar com metade desse barra 24 em cada uma dessas redes, a gente devolveu metade desses IPs e ficou com metade, tá? Isso só foi possível por causa disso aqui. Quando desenvolveu-se essa possibilidade de se trabalhar com máscaras que não mais estavam ligadas às classes. Então, eram máscaras sem classe, tá? E hoje a gente vai entender como é que essas máscaras funcionam e aprender a trabalhar com elas. Em princípio, às vezes elas parecem um pouquinho complicadas, mas basta um pouquinho de prática e tem uma técnica que eu vou ensinar aqui que eu acho muito, muito legal, que a gente consegue captar, tá? Então, vamos lá. De repente, né, eu posso pegar uma rede que era barra 24, uma rede nesta situação aqui, né? Sai daqui, criatura, como é que eu vou matar você? Uma rede barra 24, que me dava 256 IPs, e eu posso pegar essa rede classe C barra 24 e quebrar essa rede, tá? Com uma máscara, por exemplo, barra 27. E aí vamos lembrar o que é um barra 27. Esse 27 nos diz quantos bits da máscara estão marcados como 1, né? Então, a gente tinha até aqui 24, né? 3 bytes inteiros, então 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Além desses 24 bits aqui, a gente vai pegar emprestado do último byte 3 bits, 24, 25, 26, 27. Então, o que eu estou falando agora? No último byte, eu não tenho mais esse byte só como identificação da rede ou só para identificação dos hosts, mas que caramba! Ou só de identificação dos hosts, né? Eu tenho agora aqui um misto. Uma parte desse byte é de identificação da rede e uma parte desse byte é para a identificação dos hosts dentro destas redes. Na prática, o que isso nos traz? Nos traz a quebra, cadê você? A quebra dessa rede, como eu estou mexendo com o último byte, eu estou mexendo com uma classe C, né? A classe inteira mais próxima que eu teria aqui seria a classe C. Então, eu estou mexendo no último byte. Nessa situação, então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esta rede aqui, barra 24, esta rede classe C, e vou dividi-la em redes menores. Quantas redes? Com quantos IPs em cada uma dessas redes? Aí a gente vai precisar olhar para isto aqui, tá? A gente vai ver nesse último byte
quantos bits estão marcados como 1 e quantos bits estão marcados como 0. Então, aqui no barra 27, eu tenho no último byte, né, que é a rede que eu estou quebrando, 3 bits marcados como 1 e 5 bits marcados como 0, né? Soma 8 no total, então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 aqui. Pois muito bem, eu tenho então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai fazer o seguinte cálculo. Por isso que a gente precisa trabalhar com base binária, né? Porque tudo aqui acontece na base 2. Porque a gente precisa lembrar que internamente tudo acontece de forma binária dentro do computador, né? Então, se eu tenho esse último byte, esses 8 bits divididos, 3 para rede e 5 para host, eu vou elevar o 2 à terceira, que é o número de bits marcados como 1. 2 elevado à terceira dá quanto? 8. Isso foi mais uma pergunta do que uma resposta, né? Sim, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, o que eu faço ao pegar essa classe C e quebrar, eu divido ela em 8 redes diferentes. Com quantos IPs em cada uma dessas redes? 2 elevado a 5. 2 elevado à quinta potência dá quanto? 32. Sim, 32. Tô achando ótimo esse 32. Então, quando eu uso uma máscara barra 27, né, eu estou falando aqui de um barra 27, o que eu faço é dividir uma faixa de IPs, que seria classe C, com 256 IPs, em 8 redes diferentes, com 32 IPs cada uma delas, tá? Se vocês multiplicarem aqui 8 vezes 32, 2 vezes 8, 16, vai 1, 3 vezes 8, 24. 24, com 1, 25. Eu volto a ter os 256 IPs que eu tinha aqui, tá? Então, quando eu uso um barra 27, na verdade, eu estou pegando uma classe C de 256 IPs e quebrando em 8 redes diferentes, e cada uma dessas redes vai ter 32 IPs. 32 IPs. Lembrando que não importa o tamanho da rede, eu reservo o primeiro e eu reservo o último IP, então são redes que nos permitem 30 hosts em cada uma delas. Entenderam o raciocínio? Deu para sacar. Mais ou menos. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho aqui 192, 168, 10, barra 26. Tá? O que quer dizer esse barra 26, então? — 26 bits marcados como 1, que vai identificar a rede. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui, com os 3 primeiros bytes completos marcados como 1, eu tenho 24 uns. Como é que vai ficar o último byte, então? 2 marcados como 1 e 6 marcados como 0. Exatamente. Se eu tenho no último byte 2 bits marcados como 1 e 6 bits marcados como 0, quantas 4 redes eu vou ter? 4 redes. Redes. E quantos IPs em cada uma delas? 64. Exatamente.
Agora vamos ver como é que isso fica, então, na prática. Tá? Tá, o que quer dizer quebrar em 4 redes com 64 IPs diferentes? Vou fazer uma tabelinha, já até deixei a tabelinha pronta aqui. Eu fechei ela, fechei. Deixa eu abrir ela de novo aqui. Oxe, Maria, sai daí você. Conflito do mouse com a mesa digitalizadora. Cadê você? Tabela de redes. Vamos ver então como que aquilo funciona. Vamos quebrar essa faixa toda, 192.168.1.0, nessas 4 redes com 64 IPs em cada uma delas, tá? Deixa eu só abrir o meu arquivo. Muito bem. Tá aqui. A gente está trabalhando lá então com 192.168.1.0, é isso? Isso. 1.0/26. Vimos então que a gente vai quebrar com esta máscara, a gente quebra em 4 redes. Então, eu vou destacar essas 4 redes aqui, para a gente saber. A gente vai fazer aquela mesma tabelinha que a gente fez na semana passada. Dada a rede, eu vou identificar qual que é o primeiro IP da rede, que é da identificação dela, qual que é o primeiro IP útil, último IP último, último IP útil, último IP útil e o IP de broadcast dessa rede, tá? A gente viu aqui que a gente quebra em 4 redes com 64 IPs em cada uma delas. Muito bem. Se a faixa é essa aqui, 192.168.1.0, o primeiro IP da rede vai ser sempre esse, não tem para onde fugir, né? Deixa eu aumentar essa letra aqui. Vocês estão vendo bem ou tá pequeno? Dá pra ver. Melhorou? Mas agora melhorou. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa cega, então eu quero que todos enxerguem bem. Melhorou mais ainda? Melhorou. Vamos lá. Aí tem alguns macetezinhos que a gente vai pegando com o tempo, tá? Se eu tenho uma rede de 64 IPs e eu sei que o primeiro IP, esse aqui, 192.168.1.0, qual que é o último? 192.168.1.200. Até aí estava fácil, né? 255. Oxi. Ai, meu Deus. Calma. Aí eu tenho 256 IPs dentro dessa faixa, né? De 0 até 255. Eu 54. tenho 64 IPs dentro dessa faixa. O primeiro IP é 192.168.1.0 e o último... Não sei, confundi. 63, o último bate? Exatamente. Isso aí. 63. Né? Então, a primeira rede, ela vai começar no IP 192.168.1.0 e vai terminar em 192.168.1.63. Por que 63? Porque o 0 entra. Se a gente contar quantos IPs tem com final 0 até o 63, a gente vai ter 64 IPs diferentes. Tudo bem? Beleza. Esse 255 foi do quê? Da resposta daqui? Alguém tinha falado e eu cortei. Era uma dúvida ou era entendi? Não, deu pra entender. Era. Professora, essa tabela aí que você está fazendo é daquele IP barra Isso, aquele ficou aqui 26. embaixo agora. Esse barra 26. Ah, tá. Tá Isso explicando. aqui a gente está fazendo, tá? Deixa eu tirar um pouquinho. Vai ficar isto. Aqui, vocês conseguem ver. Tá? Eu tô fazendo a tabela para identificar essas. A gente fez as contas aqui, né? Agora, de uma forma aqui hipotética, né? E vimos que quando eu uso com uma faixa de peso ali, 1/26, eu quebro o que seria uma rede barra 24, classe C, em. Ixi, Maria.
4 redes diferentes. Por que 4? De onde que eu tirei esse 4? Eu vim aqui no último byte e vi quantos bits estavam marcados como 2. 2 elevado a 2, 4. 4 redes. Vi quantos bits estavam marcados como 0. 6. 2 elevado a 6, 64. Então, com esses cálculos aqui, eu descobri que uma máscara barra 26 divide uma classe C em 4 redes diferentes com 64 IPs em cada uma dessas redes. Estamos fazendo a divisão dessas redes agora aqui. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Ok. Então, a primeira rede ali a gente já identificou. A primeira rede vai começar no IP 192.68.1.0 e vai terminar no IP 192.68.1.63. Por quê? Porque eu falei que em cada uma dessas redes eu tenho 64 IPs. Se eu tenho 64 IPs, eu vou do 0 até o 63, tá? Identifiquei o primeiro e o último, aí eu consigo identificar o primeiro útil e o último útil, né? O primeiro último é o 192.168.1.1, que é o próximo, né? Depois da identificação da rede. E o último IP útil é o anterior ao broadcast. Então, 192.168.1.62. Beleza. Primeira rede identificada. A segunda rede começa no próximo IP, depois do broadcast. Então, o IP de identificação da segunda rede é 192.168.1.64. E aí, a gente já vai vendo outras coisinhas, né? Ó, se eu tenho 64 IPs em cada rede, a primeira rede começa no 0, a segunda no 64. E a terceira? 128? 128. E a quarta? 92? Sim, 192. E aí pronto, a gente vai tirando outras informações. Poderia ser feito de outra forma, tá? Eu poderia chegar aqui e falar, né? O 64, tudo bem, é o próximo IP depois desse, né? Daqui eu poderia descobrir o do broadcast, depois daqui é que fica mais fácil, eu acho, identificar os da rede, a gente consegue identificando o restante de forma mais simples. Porque se essa rede aqui começa no IP de final 128, quer dizer que essa rede aqui terminou no 127. Se a quarta rede aqui começa no IP com final 192, quer dizer que o broadcast da anterior é 191, tá? Depois a gente vai dar uma checada para ver se as contas estão corretas, tá? Tem formas de fazer isso. Vamos ver, por exemplo, aqui, 64. Se o primeiro IP é o 64, o último vai ser o 64 mais 63. Concordam comigo? Aqui é o 0, aqui é o 63. Então, 0 mais 63 deu o último. 64 mais 63 dá quanto? 127? 127. Então, beleza, deu certo aqui. Esse aqui termina no 127, esse aqui começa no 128. 128 mais 63. 191. 191. Tá certo aqui. 192 a próxima, 192 mais 63. 255. Olha que lindo. E aí já vem outro ponto de checagem para a gente ver se os cálculos estão todos corretos. Se eu quebrei a rede classe C em 4 redes, o primeiro IP da primeira rede tem que ser o final 0 e o último IP da última rede tem que ser o final 255. Aquela classe C está toda aqui dentro, quebrada em quatro redes diferentes, tá? Identifiquei rede, identifiquei broadcast, a gente vai identificando aqui o primeiro útil e o último, né? 65 aqui. 126 aqui. 129 aqui. 190 aqui.
3 aqui. 254 aqui. Então, a mágica. Isto aqui, pegar uma faixa de peso ali e colocar um barra 26 nela, eu estou fazendo isto aqui. Estou pegando o que seria um barra 24, uma classe C, e estou quebrando essa classe C em 4 redes. Essa é uma rede, esta aqui é outra rede, esta aqui é outra rede, tá? Então, vamos pegar aqui um IP da segunda rede. 192.168.167. 192.168.167 barra 26. E o IP 192.168.168.1 203. Embora possa parecer que eles estão na mesma rede, eles não estão. Esses 2 IPs aqui são de redes diferentes. Tá? Por quê? Porque agora não são só os 3 bytes, os 3 primeiros bytes que me dão a identificação da rede. A identificação da rede está aqui dentro também. Tá? Quando a gente usa as máscaras quebradas, tá? A gente está emprestando bits de um determinado byte para a identificação da rede. Então, agora eu não consigo mais olhar, eu tenho que fazer esta tabela para saber que faixas que estão dentro de cada uma das redes e saber se determinados IPs estão na mesma rede ou não. Tudo bem? Professora, cadê o IP 256? Não existe. Não? Não. Vamos Que é o recordar. 0 conta, né? Isso. Ah, é E tem verdade. 256 256 IPs. IPs, certo. Vai do final 0 até o final 255. Tá? Se achar um 256 por aí, tá errado. Tudo bem? Alguém já teve um colapso? Não, tá. Calma aqui que vai clarear. Foi a primeira vez que eu mostrei isso. E aí tem um macete para achar em que rede que tá o IP? É isso? Você vai ensinar pra gente ou não? Tabela. Não tem. É Mas isso aí mesmo. é esse aqui. É isso aí mesmo. Não, depois que passar do tempo, a gente vai já acostumando os cálculos, entendeu? Eu sei que com barra 26 são 4 redes, então eu já consigo fazer esses cálculos aqui de cabeça. A primeira rede é a 0, a outra é 64, a outra é 128, a outra é 192. Então, por ali eu já consigo saber, tá? Mas não tem um macete assim, não. O macete é esse, é dividir. É fazer as contas aqui, ver quantas redes diferentes eu tenho, com quantos IPs em cada uma dessas redes, que daí eu consigo descobrir pelo menos a identificação aqui de forma mais fácil, a identificação da rede. E aí eu já faço a divisão aqui, né? Se tiver qualquer coisa de 0 a 63 é na primeira rede, de 64 a 127 na segunda, e assim por diante. Vamos fazer. Isso aqui são as máscaras, tá? Possíveis, né? De 0, barra 0 até barra 32. A gente não usa, lógico, todas essas. Algumas são. Não é que são impossíveis, elas são usadas em determinadas situações bastante específicas, né? Como, por exemplo, a máscara barra 32. Vejam bem. O que é uma máscara barra 32? Meu Deus do céu, é muito um. Isso aqui é uma máscara barra 32. Todos os bits da máscara estão marcados como 1. Que sentido que faz isso? Todos os bits são rede, não tem nenhuma identificação de host?
né? Então, esta máscara, a máscara barra 32, é uma máscara especial e bastante específica. A gente usa essa máscara junto com o IP quando a gente quer dizer assim, não é uma faixa onde ele não está numa... É esse IP, é exatamente este IP, tá? Em que situações que a gente costuma usar isso aqui? Em regras. Quando eu vou criar, por exemplo, uma regra de firewall, quando eu vou criar uma regra, às vezes, de roteamento, em que eu quero dizer assim, ó, não é uma faixa de IPs, é um IP específico e determinado. Aí, junto com aquele IP, eu coloco um barra 32. Por exemplo, eu quero falar que eu tenho, né, no meu firewall, uma determinada rede barra 28 que é liberada para acessar algum recurso. Mas dentro dessa rede aqui tem um equipamento em específico que, apesar da rede onde ele está ter autorização para acessar determinado recurso, esse equipamento eu não quero que acesse. Então, nas minhas regras de firewall, por exemplo, eu vou ter uma regra com um barra 28 permitindo acessar esse recurso, quer dizer, todo mundo que estiver nessa rede barra 28 vai conseguir acessar, mas eu também coloco nesse firewall uma rede com um IP e um barra 32. E aí eu tô falando, é esse IP aqui, é esse equipamento aqui. Essa regra vale para ele, tá? Então, o barra 32 a gente usa em situações assim. E o barra zero é quando é para todo mundo, né? Eu não estou especificando nada. Então, às vezes a gente usa uma determinada regra também. A gente faz isso muito com regras de acesso, tá? Firewall, Squid, tem os equipamentos. Então, quando eu tenho ali um 0.0.0.0 barra 0, eu estou dizendo que é todo mundo, não estou especificando ninguém. Então, não são máscaras que a gente vai utilizar para a gente especificamente para a configuração das nossas redes, tá? Para dar IPs para os equipamentos. Para essas situações, a gente vai usar máscaras aqui, provavelmente que fiquem acima do 8, mas a gente trabalha muito nessa faixa aqui, tá? Do barra 24 para frente, que é o mais comum, a gente quebrar uma rede classe C em pequenas redes para fazer o melhor aproveitamento ainda dos IPs, tá? Então, aqui tem o barra 24, né, que são 8 bits da máscara marcados como 1, o barra 25, 7, o barra 26, 6, e aqui a máscara como ela seria em decimal, porque daí a gente tem esta questão ainda, né? Vamos voltar lá no barra 27. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês imaginam como é que eu dou essa aula sem lousa? Não dou, né? 4, 5, 6, 7, 8. 27 eu tenho então mais 3 uns e 5 zeros. Muito bem. Em 1 byte, eu tenho os 8 bits marcados como 1, a gente já viu que em decimal isso corresponde a 255. Isso aqui em decimal. Lembra da nossa aula de conversão de bases? Para isso que a gente viu lá. Eu ensinei a forma correta de fazer, eu vou usar os macetezinhos, tá? Aqui é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, vou somar aqui 128 com 64 com 32. Vai dar 10, 14, vai 1, vai dar 10, 12, vai 1, 224. Então, uma máscara barra 27 em decimal, ela corresponde a 255, 255, 255, 224. Vamos ver se acertei nas contas. Barra 27, barra 27 está aqui, 255, 255, 255, 224. Tá? Por que que é importante saber isso? Porque em alguns lugares a gente vai poder usar o barra 27 como máscara, em alguns lugares a gente vai precisar usar 255, 255, 255, 224. Que lugares? Depende do equipamento que a gente estiver configurando. Alguns aceitam a máscara, essa máscara reduzida. Alguns vão precisar da máscara no formato decimal. E aí a gente precisa saber fazer essas continhas para chegar de uma coisa a outra coisa.
Tudo bem? Essas 4 redes geradas poderiam ser chamadas de sub-redes, não só poderiam, como elas são, Fabiano. Por isso que essas máscaras, barra 27 e 26, a gente chama de máscaras de sub-redes. Que inclusive, aqui ó, subnet mask, máscara de sub-rede, tá? Essa nomenclatura mesmo, sub-redes. Tudo bem? Fizemos um barra 26. Essa aqui são as continhas, ó. Tudo isso tem nos slides, tá? Aqui seria ali um exemplo gráfico, né, de um barra 27. O círculo todo é como se fosse a classe C toda, com os 256 IPs. Quando eu uso um barra 27, eu estou dividindo, então, em 8 redes com 32 IPs em cada uma dessas redes e 30 hosts, né? Que é o 2 elevado a quinto menos 2, tá? São 32 IPs em cada uma dessas 8 redes com 30 hosts. Tá, esse aqui foi o exemplo que eu fiz para vocês. Nossa, barra 29 é muita sacanagem. Ai, mas um barra 28 é legal. Alguém quer se arriscar a fazer? Um barra 28. Professora. Excelente. Assim. Oi? Barra 30, professora. Misericórdia, Torres, eu jamais faria isso com vocês. Então, ó, se alguém, eu até deixei preparado aqui uma aba dentro da nossa equipe, parecida com essa tabelinha aqui que eu fiz, mas tá aqui. Eu gostaria de saber se alguém quer se aventurar. Eu vou deixar aqui. Seria o IP, né, a classe 192.168. Ai, vamos pegar um diferente, vai. 10.10.1.0 barra 28. Alguém quer se arriscar a fazer? Se estiver errado, eu vou corrigir. Se vocês só uma dúvida, eu nunca tinha feito isso aqui. Se alguém acessar isso aqui e escrever alguma coisa, ou será que vai aparecer uma dessa diferente para cada um? Alguém faz esse teste para mim? Entra na aba aqui, tabela de redes, vê se está aparecendo para vocês, entra aqui e escreve alguma coisa. Eu tinha na minha cabeça que isso aqui ia ser um documento só, visualizado e editado por todo mundo. Ó, eu acho que não. Parece que não tá indo não, professora. Eu não Você está edito. escrevendo aí? Vocês estão escrevendo na tabela de Então, vocês? professora, consta que seria um Dá arquivo certo. como leitura apenas. Sim. Leitura apenas. Talvez tenha como mudar, né? Calma lá, deixa eu fechar aqui, que na verdade isso está... Eu cliquei nela aqui e ele baixou no computador. Ah, não, eu quero que vocês abram a aba aqui. Deixa eu ver. Open, more. Check out, não. Make this as a tab, já fiz isso. Pinch rename, open SharePoint. Rename, over, move, select, tá vendo? Não funcionou do jeito que eu gostaria. Settings.
Ai, mas alguém pode fazer, então abre um documento do Word, alguma coisa, faz e aí compartilha com a gente. Alguém quer se arriscar? Em sala eu daria um tempo, vocês fariam no caderno e eu passaria dando uma olhada, quem tivesse dúvida. Ai, como é difícil trazer isso para cá, mas eu gostaria que vocês fizessem isso agora, para poder dar uma fixada. Professora, você pode voltar nas suas Posso. escrituras lá Não só para minhas por escrituras. favor? É. Nossa, me senti Moisés agora. Naquele onde você escreve com a caneta lá. Aqui. Aí. Olha, quem diria que isso aqui iria conseguir orientar alguém, né? Não, peraí. É naquele que eu esqueci que faz com a potência lá, pra achar o tanto de rede. É, esse aí. Isso, eu sei. Obrigado. De nada. Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês tentarem, hein? Deixa eu colocar com uma cor diferente aqui. A tabela que vocês vão fazer é para o 10. Que eu coloquei aqui mesmo? Calma lá. Calma lá, que eu já vou voltar lá. Ai, Jesus Cristo, é uma briga de 10.10.1/28. 10.10.1.0/28. A tabela é para isto aqui. Vocês estão fazendo? Tá, enquanto vocês fazem, eu vou pingar colírio no meu olho. Vou fazendo, hein? Tô aqui. Nossa Senhora. Nossa, pingar colírio sozinha é muito ruim. Quem terminar e quiser mostrar, me avisa que eu deixo compartilhar a tela e a gente faz uma correção em conjunto aqui. Aumenta a tabela? Como assim, Fabiana? Quantidade de colunas? Colunas não. A única coisa que muda de uma máscara para outra ali na tabela são as linhas, que são quantas redes que a gente quebra. Sim, linha sim. Linha muda. E a gente tem que fazer as continhas ali, quantas redes, com quantos IPs em cada rede, para a gente ver quantas linhas a gente vai precisar. Vamos lá, vou ajudando a desenvolver o raciocínio. Em 1/28, no último byte, quantos bits a gente tem marcados como 1? 4. 4. 2 elevado à quarta. 16 redes. Oi? 16 redes. Isso, exatamente. No caso do /28, eu tenho 4 bits como 1, 4 bits como 0. Então, a gente vai ter
16 redes com 16 IPs em cada uma dessas redes. Então, são 16 linhas, Fabiane. Jesus, lembrando dos problemas e anotando aqui, se não esqueço. Pode falar. Professora, quanto mesmo? É 28, né, que você pediu. É, tá aqui, 10.10.1.0/28. Gravação do vídeo devia dar para pausar, né? Do Teams. Vamos lá, se alguém terminar, me avisa. Ó, vocês instalem o Cisco, hein, Impact Tracer. Na próxima aula eu queria usar ele para a gente colocar essas coisas aqui em prática. Vamos, gente, deu certo? Aí, Cris, são 16 redes. Tá aí, né? Ai, tô muito apressada, Torres, não é assim? Gente, calma. Mais umas 5 aqui no mínimo. Você queria 1/30, né? Então, Pessoal, para cada bit que a gente pega na máscara, a gente dobra a quantidade de redes, né?
Então, é cruel. Professora, Oi. o primeiro passo aqui, por exemplo, 28. Aqui vão ser 3 inteiros de 1. Depois vai ser 29. Não, pera aí que eu tô confundindo tudo. 24, né? 25, 6, 7, 8. Aí vai ter o último byte, vai ser 4, 1 e 4, 0, correto? Correto. Aí eu vou fazer 2 elevado a 4, vai dar 16 redes. Isso. E 2 elevado a quarta, 16 IP cada rede? Isso. Ai, tá até aqui eu cheguei, hein? Achei que eu não ia conseguir. Eu achei que você já estava terminando a tabela já. Não, professor, eu sou devagar. Entendi. Sou devagar e já não tem como. Acelerou. Mas tá no caminho certo. Pode continuar. Ai. Vamos lá, quero ver quem que vai ser o primeiro para me mostrar aqui. Bom, professora, aparentemente está pronto. Porém, são muitos números, às vezes eu posso ter confundido alguma coisa aqui. Quer compartilhar com a gente? Ah, não, de boa. Tô brincando. Abre aí. Vai compartilhar? Compartilha, opa. Ok, Se Breno. tiver errado, me corrige aí, fazendo um Sim, grande a favor. gente corrige junto, não tem problema. Não é prova. Vamos lá, Breno. Você é um apresentador. Compartilhe a sua vida com a gente. Não, minha vida não, pelo amor de Deus. Não só a tabela de redes, tá bom. Tá vendo aí? Tô vendo aqui. Muito bem, tá vendo? Vocês não tiveram nem que fazer na mão, se a gente estivesse tendo aula presencial, vocês iam fazer na mão, no caderno, isso. Muito bem. Eu acho que o andar da carruagem parece que tá certo, Breno. Parabéns, menino. Trabalhoso, né, gente? Ai, mas é assim, é fazendo que a gente vai. Sobe um pouquinho, Breno, só. Vamos fazer as contas aqui. Cadê? Vamos fazer a conta ali só da primeira coluna, que daí. Mas por onde começou, onde terminou lá no 255, parece que tá tudo certo sim, tá? Beleza, começa ali no 10, 10, 1, 0. Eu vou começar pelos endereços de rede, gente. Eu acho mais fácil para mim, tá? Essa técnica funciona para mim. E achando ali os endereços das redes, que daí depois com aquilo eu acho o resto todinho. O cálculo do Breno tá certo, né? São 16 redes, 16 IPs cada uma delas. Então a primeira começa a rede 10, 10, 1, 0, termina no 10, 10, 1, 15. Então, vamos achar a primeira coluna ali. A segunda rede, 10, 10, 1, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 48. 64, 80, 96, 112, 128. 144, 160, 176, 92, 208, 224, 240. É isto aí mesmo, Breno. Isso. Se tiver alguma coisinha errada, é porque olhou errado um número ou outro, digitou É e que tal. eu tava errado aqui no 47, que eu tinha posto 45, eu não sei de onde que eu tirei, eu confundi alguns números aqui. É muito Sim, número. sim, ainda mais o raciocínio tá certo. Pessoal, ó, uma das primeiras. Nossa Senhora, para de compartilhar isso, que fico meu do... Uma das primeiras ideias, assim, né? Das primeiras dicas para vocês verem se quando vocês estiverem fazendo a tabela, tá indo no caminho certo. Endereço de broadcast é sempre ímpar. Endereço de rede é sempre par.
tá? Se nessa primeira coluna aqui de identificação da rede apareceu um IP com final ímpar, ou se nessa coluna aqui de endereço de broadcast apareceu algum IP com final par, você fez as contas erradas em algum lugar. Tá? Só aí já dá uma dica. Começou aqui no IP com final 0. Foi fazendo as contas. O último IP da última rede não terminou em 255, tá errado. Tá? Então, são algumas indicações ali de que a gente está indo pelo caminho correto ou não. Tudo bem? Alguém quer mostrar Tudo bem. para ver se está certo, se não está? A gente passou do Breno rapidinho ali. Eu tava igual também, professor. Tava bem próximo. Não conferiu os outros, mas a de rede aqui, broadcast, tá igual, mesma coisa. Tá, então estava indo no caminho correto também, Lucas. Mais alguém? Eu fui tentar fazer no caderno, né, na mão, e realmente nem se compara. Demora muito, mas eu fiz 2 colunas só, a de IP e a de broadcast, e terminei agora. É bem mais trabalhoso. Então, mas conseguindo identificar esses dois já é meio caminho andado mesmo, André. O resto é mais simples. Mas é bom, eu acho que escrever na mão, assim, à mão, eu gravo melhor. Não tem jeito. Não tem jeito. Gente, é que vocês, ó, aqui do meu lado eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 cadernetas, uma agenda, 2 cadernos. Meu negócio é tudo à mão, tudo à mão. E olha que eu trabalho com tecnologia, ó, tudo mãozinha, não tem jeito. Mas vamos lá. Alguém, sejam bem sinceros. Oi, Laura. Eu tenho um problema, professor. Até hoje eu estou tentando juntar o virtual com o manual. No fim das contas, eu me perco tudo. Eu comprei um Eu já descobri o que funciona para mim, então... É complicado. O meu é uma mistura dos dois, não tem jeito. Eu não consigo fazer tudo no computador e nem tudo só nos caderninhos. É uma mistureba aqui, mas eu consegui fazer dar certo. Eu fiz uma coisa que eu fazia há anos. Imprimir e fazer uma apostila e encadernar. Adoro. Não, para ler eu prefiro muito mais ficar assim no papel. Para acessar o banco de dados, assim, de um papel que você olha na mão e pega na mão, é mais rápido você abrir o computador, abrir a aba. É um caminho enorme. Aí eu pensei, falei, caramba, tem mais preguiça de acessar virtual do que na mão. Ai, gente. Não, mas eu prefiro ler. Assim, não é muito confortável, né, ler no computador e no celular. Eu tenho o Kindle. O Kindle ainda tudo bem, não cansa tanto a vista, mas nada se compara para mim com papel, não tem jeito. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se a gente caminha mais um pouco, porque eu ia passar agora um método bem bacana de fazer essas divisões aqui, bem prático. Eu acho muito legal, tá? Não só, ou melhor, não são exatamente essas divisões. Ai, eu tô com medo de confundir a cabeça de vocês. Eu queria. Alguém não entendeu até agora alguma coisa? Tá meio aí emperrado no meio do caminho sobre as máscaras de sub-redes, né? Barra 25, 26, 27, 28, 29, essa questão de quebrar uma classe C. Isso que a gente está fazendo com a classe C pode ser feito com uma classe B, pode ser feito com uma classe A, tá? Faz mais sentido a gente fazer com a classe C, porque é aquela que a gente consegue um maior aproveitamento, né? Mas esse mesmo raciocínio que a gente está usando, a gente usa para as outras classes também. Mas eu queria ver se alguém não conseguiu ainda pegar todo o raciocínio aqui. Eu tenho uma pergunta, mas depois que alguém responder. Nossa, Laura, por quê? Não, porque às vezes tá fora do contexto e vai pro aleatório, sabe? Não é para ir para aleatório por enquanto, não. A gente não pode fugir desse foco neste momento. Que eu ia perguntar na prática, da prática, mas deixa.
Tá, calma lá, Na Laura. prática, Essas qual que é perguntas. o funcionamento, a aplicação prática disso? Para que isso aí? Eu ia perguntar isso também. Não, eu ia, mas o André Tipo, perguntou. É que eu de ia ter perguntar. um 26, por exemplo, aquela mesma coisa que você falou lá passada. Por exemplo, tá no. Falei hoje também, né? Eu Falou fiz hoje também. esse adendo antes da gente começar esse assunto. Eu falei que para redes locais, isso não faz, não é que não faz sentido, sentido faz. Não tem muito objetivo, porque para trabalhar com redes locais, a gente tem uma gama muito grande de IPs, né? Todas aquelas faixas reservadas que a gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser, configurando da forma como for melhor. Então, eu disse que essa técnica ela é mais utilizada para faixas de IPs de rede, de internet mesmo, IPs válidos. Vamos supor que você tem uma empresa, André. Aí você contrata um link de internet com uma operadora de telecomunicações, como empresa, tá? E aí, esta empresa vai te fornecer, junto com o link, alguns IPs úteis. Porque provavelmente você vai colocar um roteador na sua rede, provavelmente você vai ter um servidor, algum equipamento que precise de um IP real de internet, tá? E aí, antigamente, o que acontecia? Você alugava, né, contratava esse link de internet e recebia uma classe C inteira. Agora, vamos supor que você é uma empresa que tem lá 3, 4 servidores, o restante você vai fazer a configuração da tua rede com IP de rede reservado e tal. Você usa 2 IPs dessa classe C inteira e fica com 252 IPs parados, sem utilizar. Entendeu? Além dos IPs IPv4 terem diminuído, né, terem sido não é extintos porque eles continuam lá, né? Mas eles foram sendo distribuídos e, com o passar do tempo, quando entravam novas empresas, novos equipamentos precisando desses IPs, não tinham mais, chegou no limite, né? Então, essas estratégias que a gente está vendo aqui são todas estratégias que foram sendo utilizadas para que o IPv4 pudesse ser usado por mais tempo. E uma delas foi essa, a utilização dessas máscaras, né, de subrede, sem classe, para que a gente pudesse pegar, ao invés de eu pegar uma classe C, 1/24, e dar para uma empresa somente, e ela ficar com aqueles 254 IPs, que provavelmente ela não ia usar todos, ou ela conseguiria, com essas técnicas de NAT e IPs de redes privadas, ela conseguiria fazer o que ela precisa com menos IPs de internet, ao invés de eu dar essa classe C inteira para uma empresa só, eu consigo pegar essa classe C e repartir para 8, para 16 empresas diferentes. Ah, agora acho que entendi. Entendi, Então, isso aí, na professora. verdade, é Obrigado. quem detém os IP válidos. E para Isso, eles é não uma usar técnica uma utilizada. classe toda, o único jeito de quebrar é, por exemplo, você pega lá o link da Viva, agora que acabou. Eles vão falar, cara, eu só vou te dar 8. E Exatamente. aí você faz o NAT que você quiser aí. O 2 já vai pro quiabo mesmo. É o que a gente faz ali no Instituto, por sinal. Ali no É, Instituto, quando a gente recebeu o link da RNP, se eu não me engano, a gente recebeu uma rede /29, acho que foi um /29. Vejam só, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 5 IP, 5 bits marcados como 1, 3 para host, né? Então, a gente recebeu 2 elevado à terceira, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 8. Nós recebemos 8 IPs, sendo que a gente reserva o primeiro e o último, a gente tem 6 IPs válidos isso ali que eu no ia perguntar. É a mesma coisa, a mesma conta, né? Reserva o a primeiro. mesma conta. É isso que a gente. É que eu estou dando exemplos com IPs de redes locais, porque são os IPs que a gente vai trabalhar. Não vou pegar um IP aleatório para depois, de repente, vocês acharem que pode usar esse IP na configuração de uma rede. Nossa, Todos os exemplos que a gente vai fazer são com IPs reservados. eu confesso uma coisa. Eu prefiro redes milhões de vezes do que programar. É triste, mas eu prefiro. Também. Mas ainda bem que nem todo mundo gosta só de uma coisa, né? É como se fosse uma sobremesa ficar sabendo disso, entendeu? Agora eu fico lá com aquelas estruturas de dados quase morrendo, que é bom também. Cada um tem É seu bom. valor. Mas é um sofrimento. Esse sofrimento parece que é um sofrimento tipo
Tipo, é um sofrimento que eu falo, caramba, esse sofrimento é gostoso. Que bom. Agora, os outros, pelo amor de Deus. Mas Não, tá, é gosto, é gosto. Tem gente que vai achar redes um sofrimento, só sofrimento, e vai preferir o desenvolvimento, vai preferir banco de dados, faz parte. Mas é bom todo mundo entender. Mas entendeu, André? Entendeu, Lauro? Porque na prática, onde que a gente usa isso? eu entendi e estou mais feliz. Muito Entendi, obrigada. professor. Obrigado pela atenção. Adoro colaborar com a felicidade de vocês. Imagina, André. Agora que eu quero ver se eu dou o próximo passo ou não. Cadê você aqui? Porque é o seguinte, que seria? Seria não, será o nosso próximo assunto, né? Acho que eu vou dar só uma pincelada aqui, mas não vou aprofundar, não, que eu vou ficar com medo de dar um nó na cabeça. Ai, de dar um nó na cabeça de Professora, vocês. Oi. fala, explica hoje mais por cima e aí Sim, amanhã sim. na aula que vem você volta, né? É isso que eu vou fazer, André. Eu vou dar aqui, falar sobre o que a gente vai ver e daí como a gente aplica isso, a gente faz. Eu vou deixar os exercícios para vocês irem, porque eu ainda estou fazendo Ô, Felipe, tadinho. O que é que a gente espera? Ai, vocês não sabem quanto que eu me divirto dando aula para você. Tá acabando, Felipe? Eu aguardo você acabar. Eu não quero que você perca a explicação também. Ô, dó. Ai. Ai, tá, vou continuar. Mas eu vou voltar nesse assunto na semana que vem, tá, Felipe? Fica tranquilo. Isso, para e termina depois. Ai, vamos lá. Seguinte, as máscaras de subrede, né? Vamos. Oxe, Maria, tem um botão aqui no meio do nada. E não me fala que tem uma ferramenta para eu desenhar isso aqui mais certinho que eu bato vocês. Eu quero fazer assim. Professora, Oi. com licença, não te cortando, mas eu não sei se está compartilhando a tela aí. Não sei se a senhora está. Uai, eu parei? Ah, eu parei pro. Pelo menos aqui não está aparecendo. Não Não sei. foi para compartilhar o. Ai, quem que. O Fabrício, não foi o Fabrício, Fabiano, quem que compartilhou a tabela dele? Acho que foi o Breno, né? Se eu Isso, não. E aí eu parei de compartilhar a minha para ele compartilhar dele. Desculpa. Ainda bem que você falou, Lucas, senão eu ia estar falando aqui para as paredes. Muito bem. Né? Então, quando a gente está usando as máscaras de subrede, né, barra 26, barra 27, eu estou pegando aqui um universo de IPs, né, partindo do pressuposto que a gente está trabalhando por enquanto, e só vamos trabalhar com isso, a gente não vai expandir muito não, só com aquele último byte lá, é como se eu estivesse pegando uma rede barra 24 com os seus 256 IPs, e tivesse dividindo aqui, por exemplo, 1 barra 26, eu tenho são 4 redes, e 2 elevado à sexta, 12, 2, 4, 8, 16, 32, é isso? Então, se eu tenho esse quadradão aqui, se ele representa os 256 IPs, quando eu uso 1 barra 26, é como se eu fizesse isso aqui, né? Dividisse em 4 redes, cada uma delas aqui com 32 IPs. Se eu uso 1 barra 27, 1 barra 27, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8. Aí eu já tenho 8 redes. É como se eu pegasse aqui uma classe C inteira e dividisse em 8, né? C... 2, 3, 4. Cada uma delas aqui com... acho que fiz as contas errado, né, Juan? É isso mesmo.
É 4 de 64, então é 128, é isso mesmo, esquece o 32. Achei que estava sendo pouco mesmo. Então, cada vez que eu uso aqui um barra 26, barra 27, eu pego os 256 e divido em redes do mesmo tamanho. 4 de 64, 8 de 32, aqui que vão ser 32, né? 8 de 32, então eu faço uma divisão igualitária entre essas redes, tá? Mas, gente, tudo isso foi sendo desespero de reaproveitamento de IPs, tá? O que se tornou possível fazer com essas máscaras de subrede, né? Quando eu não tenho mais classes. Tornou possível a gente pegar esse universo aqui de 256 IPs e dividir em redes de tamanhos diferentes. Tá? Então, posso pegar esses 256 IPs e quebrar aqui em duas redes de 128, quebrar essa aqui em duas de 64, quebrar essa aqui em duas de 32. Então, ao invés de quebrar numa quantidade de redes com a mesma quantidade de IPs, eu posso fazer essa divisão aqui dos 256. Uma rede com 128 aqui. Uma rede com 64 aqui. E duas redes com 32 aqui. Então, aqui eu tenho 1/25. Aqui eu tenho 1/26 e aqui eu tenho 2/27. Olha que coisa linda. Isso aqui é arte, gente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Lindíssimo. Muito bom. Bota arte nisso. Quero saber como que vai representar isso aí. Assim mesmo. Não, mas Não, mais até... um IP. Pega lá um IP e aí como que vai saber? Vai colocar todos assim, /25, vírgula /26, vírgula vamos 2 supor, vezes /27? Isso, exatamente. Se a faixa que eu estava usando era 192, 168, 10, por exemplo, o que a gente vai precisar fazer é achar o IP de identificação das redes, né? Isso é o principal. E aí, aqui é fácil, né? Aqui a primeira rede aqui a gente começa sempre com 0, né? Então a gente vai ter uma rede 192, 168, esta aqui é a nossa de 64, né? 10, a máscara do 64 IPs é /26, /26. Se essa rede aqui tem 64 IPs, ela começa no final 0 e vai até o final 63. Então, essa próxima aqui é 64. Então, a gente vai ter a rede 192, 168, 164 /27. Que é a máscara que a gente achou aqui. Máscara 27 são 32 IPs. 64 mais 32, 96. Então, a outra rede é 192, 168, 196 /27 também. Se aqui eu quebrei em 2, aqui é 127. Vocês estão achando isso muito louco, mas calma que a gente tem uma técnica para isso, tá? E eu tenho a rede 192, 168, 128, na verdade, né? Barra, que é 128. /25. Professor, Pronto. Oi. começou bem restrito, aí foi liberando, Isso. aí pode tudo. Pode tudo. O de estoque mesmo, drogas, rock and roll, Rock and roll, exatamente. tudo pela... Porque assim, ó, imagina, Laura, mas faz sentido, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês. Não, faz sentido. Oi? Não, faz todo sentido, porque A operação de telecomunicações, ela tem uma classe C lá para dividir entre uma quantidade de empresas, mas às vezes as necessidades das empresas vão ser diferentes. Tem uma empresa que se você der
4 IPs para ela, que ele vai ficar com 2 IPs úteis, para ela estar resolvido, vai estar tudo certo. Mas tem uma outra empresa que talvez ela precise de um pouco mais de IPs. É lógico que talvez ela não tenha a quantidade que ela gostaria, não tem IP sobrando. Mas só 2, não, ela precisaria ali de mais um pouquinho, né? Talvez 6 IPs e tal. Então, faz sentido a gente dividir essas faixas em tamanhos diferentes também para suprir necessidades diferentes das empresas. A gente vai ver uma situação bem específica, que a gente vai fazer a configuração lá no Cisco, no Packet Tracer. Quando a gente tem, vejam só isso aqui também. Eu tenho uma rede aqui, tem outra rede aqui, e vamos supor que eu tenho outra rede aqui, né? Redes diferentes. Como que essas redes se interligam? Com roteadores, né? A internet aí, a infraestrutura da internet são roteadores. Então, essas bolinhas menores aqui são roteadores, né? E as maiores, meus desenhos são ótimos. São redes, né? Roteadores? Oi? Nada, nada. Roteadores, as bolinhas menores. Aqui são redes. Beleza. Beleza? Tá? As redes locais, elas precisam estar ligadas de alguma forma a algum roteador. É ele que vai fazer com que elas consigam se comunicar com a internet, né? E os roteadores, eles se comunicam entre si. Né? São eles que escolhem as rotas, né? Eu tenho um equipamento aqui, um equipamento A aqui, querendo conversar com o equipamento B que está dentro da outra rede. O que esse equipamento vai fazer? Ele vê que o equipamento com que ele quer conversar não está na mesma rede que ele, então ele encaminha esse pacote para o roteador. O roteador vai analisar o endereço de destino e vai falar, opa, olha aqui que legal, eu tenho 2 caminhos, eu posso encaminhar para esse roteador aqui, e aí ele vai entregar direto para a rede, porque ele está conectado diretamente a ela, ou eu posso fazer essa outra rota aqui, né? Ele vai ter os parâmetros dele para escolher qual que vai ser o melhor caminho e tal. Mas ele vai receber esse pacote e vai encaminhando para os outros roteadores até chegar nesse roteador aqui, que é o roteador que está conectado direto na rede. E aí ele vai entregar o pacote para o equipamento destino, tá? E cada ligação dessa aqui entre os roteadores é uma rede diferente. É uma rede de 2 equipamentos só. Cada ligação dessa, quer dizer, esse roteador aqui, ele está ligado a 4 redes diferentes. A essa rede, a essa rede, a essa rede e a essa rede. Então, os roteadores entre si, eles formam redes, porque eu tenho que ter caminhos distintos, né? Eu não posso ter um caminho... Eu não posso ter essa conexão e essa conexão aqui dentro de uma mesma rede, com IPs que estejam dentro de uma mesma rede, porque quando eu encaminhar, eu preciso encaminhar para uma rede específica. Então, quando a gente tem a conexão entre 2 roteadores, aqui nessa conexão é uma única rede. Então, para eu fazer a conexão de roteadores, a gente usa a máscara /30. A /30 nos dá redes com 4 IPs. Tiro o primeiro IP e tiro o último IP, que são os reservados, nos sobram 2 IPs, que são os IPs que vão ser usados aqui, na configuração dessa interface e dessa interface, tá? A gente vai ver isso na prática depois. Então, com a utilização do /30, para configurar essas redes entre roteadores, a gente consegue... uma otimização muito grande dos IPs. Se eu usasse aqui um /26, eu ia desperdiçar IPs. Eu ia pegar o primeiro IP da rede, o segundo, e reservar, e usar 2 para configurar os roteadores, e o restante dos IPs iam ficar parados, não iam ser inutilizados. Entendeu? Então, a gente tem situações específicas em que é bastante interessante isso sim, tá? Agora, como é que a gente faz isso aqui, né? A gente pode fazer dessa forma aqui, bem intuitiva, que eu fiz, mas na semana que vem eu vou ensinar para vocês a técnica box, para a gente poder fazer. Vejam bem, todos os números que a gente tem aqui, né, ó, no canto superior esquerdo eu tenho 0, no canto inferior direito eu tenho 255.
Então, todos esses numerinhos, na verdade, eles representam o final do IP. Aí tem uma técnica que a gente faz para quebrar aqui as redes, a gente saber qual que é o IP de identificação da rede, qual que vai ser o IP de broadcast, as faixas ali dentro. Essa técnica é bastante interessante. Ela está demonstrada aqui, né, o método Box, mas eu vou fazer os cálculos com vocês na semana que vem e mostrar como que a gente usa isso na prática. Aqui tem a representação das redes, né, das máscaras, mas eu preciso fazer junto com vocês, senão fica mais difícil de entender. E aí a gente sai, ó, disso aqui, que é uma divisão igualitária, né? Eu pego uma faixa de IPs e divido em redes com a mesma quantidade de IPs, e a gente passa para isso aqui. Pego uma faixa de IPs e divido em redes com quantidades diferentes de IPs. Entendeu? Aqui a gente tem alguns exercícios, mas eu vou fazer com vocês na semana que vem, e aqui já são exemplos que a gente consegue jogar direto lá no Packet Tracer. Beleza, pessoal? Topzera. Show de bola. Professora, Oi. o barra 31, então não tem como usar ele? Ele não é utilizável? Não tem, André. Olha que legal, você já conseguiu chegar nessa conclusão. Sim. Por quê? Porque o barra 31 nos dá redes com 2 IPs. Eu reservo o último. 2 IPs, né? Barra Oi? 30, você disse. Barra 30 com 2 IPs. Utilizáveis. O barra 30 dá 2 utilizáveis. O barra 31 nos dá redes com 2 IPs. Eu reservo o primeiro, reservo o último, eu fico sem nenhum utilizável. A gente não usa máscara 31. E a 32 é aquela situação específica. Oi? 30 dá 4, 2 utilizáveis, sobra 2. O 30? O 30 são 4 IPs. 2 utilizáveis. O primeiro e o segundo são 2 utilizáveis. Legal, muito interessante. O 31 não uso, e o 32 é para aquela situação específica que eu falei, quando eu quero determinar um IP. É este aqui, não é um, não é outro, não é uma rede, é esse IP. Bom, eu vou aguardar o final para perguntar uma pergunta aleatória. Tá bom. De tudo isso que vimos hoje, alguém tem alguma dúvida? Não, bastante, né, professora? Mas no decorrer da vida a gente vai saber, né? Sim, eu vou colocar os exercícios, que daí fazendo os exercícios vocês vão fixando isso também melhor. Professor, estamos descansados, então? Oi, Breno? Não, falei, por enquanto tá tranquilo. Eu tenho só uma pergunta ali sobre o Cisco. Ele tem uma autenticação lá que tem que colocar um e-mail. A gente precisa fazer isso? Não precisa. Eu não sei se eu coloquei a tela lá. Quando você instala ele, você baixou e instalou? Instalei, né? É que eu fui abrir agora, ele ia pedir uma autenticação para colocar o e-mail. Eu acho que eu tirei um print. Não, mas se você for no cantinho inferior da tela dele, daquela tela que abriu, lá embaixo, ele tá, acho que tem opção lá para você usar como convidado. Logar como guest, tem alguma coisa assim lá. Abre aí. Abre agora enquanto a gente está aqui. Eu acho que até tinha tirado um print quando eu abri o meu para mostrar para vocês. Depois eu preciso achar. Mas, se vocês fizerem o cadastro na Cisco, só tem vantagens, tá? Vou parar o compartilhamento da tela, tá? Se ninguém tem alguma pergunta específica, se tiver, eu volto. É gratuito isso, tá? Não precisa pagar nada. Quando você faz o cadastro lá, você tem até acesso ao site da Cisco. A gente tem uns cursos lá no Cisco Acad. Eu não vejo problema. E que, se eu não me engano, se você usa o Packet Tracer como convidado, eu acho que ele dá um limite, não de tempo, ao mesmo tempo que você pode fazer ali, acho que são 4 projetos, tem alguma limitação assim. Eu cadastraria. Cadastra lá, não dá nada. Eu tenho cadastro lá. Ainda compra um CCNA? Já faz? Não precisa nem comprar, Torres. Se a gente estiver interessado, a gente pode montar uma turma. Eu sou instrutora de CCNA da Cisco.
Ai, meu Deus, que bom. Porque na época que eu fiz, eu não entendi a oportunidade maravilhosa que era. E eu É, deixei passar e não foi bacana. E hoje eu me arrependo. tá vendo? Depois a gente pode fazer uma enquete aí na turma. Se o pessoal quiser, a gente pode abrir uma turma CCNA. É de Que é grátis, CCNA? você é instrutora. É um curso da Cisco de redes. Você sai com o certificado Cisco. Ah, legal. Bom, professora, eu tô dentro. Eu escolho uma para fazer uma DP, aí eu coloco o curso no lugar, assim. Entendeu? Eu reservo um IP para o curso e eu deixo uma DP para outro semestre. Por mim tá tudo beleza. Ai, Laura, só você mesmo. Não, mas não precisa ter nenhum dia para isso. Fica perto na plataforma, vocês vão fazendo. Ah, então, tô dentro. Eu vou vendo para abrir a turma depois. Ó, vou parar a gravação então, tá? Sabe o lance dos pratos? Começou a ter que escolher, sabe? Alguém tem que morrer. Eu tô tentando fazer a escolha.